Olá a todos, meu nome é João Ricardo Fernandes, sou médico assistente da Unidade Clínica de Valvopatias e hoje vamos discutir um tema extremamente relevante que tem ganhado cada vez maior destaque no âmbito das doenças valvares. E para discutir esse tema, eu conto aqui com a minha amiga, com a dileta doutora Lini Arouca, que é a nossa fellow em doenças cardíacas valvares do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E para a gente começar, Aline, queria que você apresentasse o caso clínico que trouxe para a gente, que vai ilustrar essa nossa discussão. Tá certo, pessoal, tudo bem? Bom, a gente trouxe aqui para vocês um caso clínico para tentar abordar de uma forma mais prática, trazer um resumo do que vocês precisam saber necessariamente sobre a insuficiência mitral atrial funcional. Bom, começando então, nosso paciente é uma paciente do sexo feminino, tem 72 anos, de antecedentes é uma paciente que já tinha hipertensão prévia, uma FA crônica, atualmente está numa classe funcional 3. Em relação ao exame físico, o que a gente tem que notar diferente? Um ritmo irregular, já sabe que é uma paciente com FA crônica, uma B1 hipofonética, com sopro holosistólico regurgitativo, foco mitral 3 cruzes em 6, que irradiava para os demais focos, uma B2 normofonética e tinha presença de turgência jugular aí condizente com o nosso exame físico e a clínica da paciente de classe funcional 3. Em relação aí aos sinais vitais, tinha uma pressão de 116/92 e uma frequência de 109. Esse é o eletrocardiograma da paciente. Chama atenção, né, Aline, nesse eletrocardiograma, claro que salta aos olhos é a presença de um ritmo de fibrilação atrial com uma resposta ventricular aumentada, e vejo ali a velho eixo negativo sugerindo uma tendência de desvio do eixo para a direita, mas acho que o que chama a atenção desse eletro é a fibrilação atrial com resposta ventricular aumentada. Perfeito. Esse aqui é o raio-x da paciente. E a radiografia, acho que é condizente com o exame físico e com a clínica, né? A paciente sintomática, tive uma radiografia de tórax com sinais de congestão pulmonar, um abaulamento ali do arco da pulmonar, e até a congestão dificulta um pouquinho a gente ver o duplo contorno, mas parece uma presença, né, das sinais de uma presença de um quarto arco, sugerindo um átrio esquerdo aumentado. Perfeito. Bom, aqui tem o ecocardiograma. O que a gente queria que vocês notassem basicamente é que a gente nota aqui, ó, uma dilatação atrial isolada, né? A gente vê um átrio esquerdo bem aumentado, as custas de um V praticamente normal, tanto no sentido de diâmetro quanto de parede. Aqui tem o Doppler, que a gente consegue ver o jato, tem insuficiência mitral. Em relação aos dados do ecocardiograma, o que a gente precisaria ver? Bom, a gente está diante de um paciente que tem propedêutica de insuficiência mitral. Primeira coisa que a gente precisaria analisar no ecocardiograma é se o ecocardiograma condiz com o nosso exame físico no sentido de gravidade da insuficiência. Então, a gente já viu que o nosso paciente tem uma insuficiência, propedêutica de insuficiência mitral com sopro regurgitativo holosistólico, 3 cruzes em 6, e com uma B1 hipofonética. Quando a gente olha para o ecocardiograma, ele gradua como insuficiência de grau importante. Então, primeiro ponto, ok, um eco condizente com o nosso exame físico. Segundo ponto, a gente olhar para a válvula mitral. Então, o segundo ponto aqui importante para a gente ver no ecocardiograma é que fala que a nossa válvula não tinha alteração anatômica. Então, uma válvula anatomicamente normal e descreve também uma dilatação do anel mitral de 42 milímetros que levava a uma redução da superfície de coaptação, gerando a insuficiência. Então, a gente tem uma válvula anatomicamente normal com uma dilatação de anel mitral. Pensando em dilatação de anel mitral, a gente tem que pensar por que esse anel mitral está dilatado. Vamos olhar para 2 fatores, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Olhando para ventrículo esquerdo, então, primeiro a gente vê que tinha um diâmetro preservado, 50/33, tinha uma boa função sistólica, não chamava atenção nada em relação à espessura, sem alterações segmentares. Já quando a gente olha aqui para o átrio esquerdo, a gente vê que tem um átrio esquerdo aumentado, que provavelmente era a causa da dilatação do anel mitral. E terceiro ponto importante para a gente analisar é ver em que sentido isso poderia gerar alguma repercussão hemodinâmica para o coração. Então, analisando aqui fração de ejeção preservada, a gente já viu que o diâmetro ventricular também é preservado, o diâmetro sistólico de 33, menor do que 40. E aqui não está descrito, mas a paciente também não tinha hipertensão pulmonar. Perfeito, Lini. Então, temos uma senhora, uma septagenária, que se apresentou com uma clínica de insuficiência cardíaca, né? Então, diagnóstico sindrômico de uma insuficiência cardíaca, classe funcional 3, pela propedêutica, pelo eco, um diagnóstico anatômico de uma insuficiência mitral é importante, né? Então, a propedêutica já mostrava isso, a ausculta já mostrava, o eco corroborou, e do ponto de vista etiológico, o que a gente vê é que a válvula não tem uma alteração anatômica significativa,
O ventrículo não tem repercussão também, para a gente pensar nas etiologias secundárias de miocardiopatia dilatada, miocardiopatia isquêmica. Então, como é que seria o raciocínio a partir de agora? O que seria importante do caso a partir de agora para a gente conduzir essa paciente da melhor forma? Legal. Então, o que é importante a gente notar, né? Resumidamente no caso, exatamente o que o João falou. A gente tem um paciente com uma insuficiência mitral, a gente está diante de uma anatomia valvar normal, com uma descrição de dilatação do anel mitral. Como a gente falou, dilatação do anel mitral, pensar um motivo. A gente está olhando para o VE preservado. O que tem que lembrar na cabeça? Olhar os fatores de risco. É um paciente que tinha uma FA crônica. Também é importante se lembrar dos pacientes com esse de fração de ejeção preservada, que é um fator de risco para dilatação atrial, independente da fibrilação atrial. E olhando todo esse cenário, tem que chegar uma luz na sua cabeça para lembrar da insuficiência mitral atrial funcional. É exatamente essa a identificação do paciente. Então, bem desse perfil de paciente, acender uma luz na cabeça para lembrar da insuficiência mitral atrial funcional. Então, pensando agora nas etiologias da insuficiência, é importante destacar a insuficiência mitral primária e a insuficiência mitral secundária. Então, em relação à insuficiência mitral primária, basicamente, lembrar que é por alteração dos folhetos. Não vou entrar aqui muito profundamente no mérito da questão, mas lembrar que você tem uma alteração dos folhetos, você tem uma doença primária valvar mitral. Já na secundária, que é o caso que a gente está apresentando para vocês, os folhetos estão anatomicamente preservados. E daí você tem que pensar o motivo que está gerando essa insuficiência mitral. Então, dilatação do anel mitral seria um dos primeiros motivos, e a gente tem que lembrar por que dilatou o anel mitral. As custas de ventrículo esquerdo, a classificação, provavelmente o fator de risco mais clássico seria miocardiopatia dilatada, e a segunda causa seria a dilatação do anel mitral às custas de átrio esquerdo, que daí é pensar na FA e na IC de fração de ejeção preservada. E daí, em último fator, pensar também na tração dos folhetos. Seria uma segunda etiologia da insuficiência mitral secundária, por miocardiopatia isquêmica, ou seja, uma das paredes do ventrículo não está batendo corretamente, com isso você tem um tracionamento apical de um dos folhetos, gerando uma insuficiência mitral com um jato de regurgitação assimétrico. E com isso a gente consegue entender uma das classificações da insuficiência mitral, que é a classificação de Carpentier. Basicamente, a classificação se divide entre primária e secundária, vamos deter aqui na secundária, que é o foco da aula, e a gente tem aqui a classificação de Carpentier tipo 1, e a tipo 3B. A tipo 3B é exatamente o que eu acabei de falar, decorrente da miocardiopatia isquêmica. Quando a gente olha aqui bem, tem uma parede que uma porção da parede que não bate adequadamente, a gente vê aqui, e com isso você tem um tracionamento de um dos folhetos, gerando um jato assimétrico. Essa seria a Carpentier 3B. Em relação ao Carpentier tipo 1, seria aquela insuficiência decorrente da dilatação do anel mitral. E para isso a gente tem duas causas, átrio ou ventrículo. Então, na ventricular, a gente teria miocardiopatia dilatada, que a gente tem uma dilatação do ventrículo esquerdo aqui simétrica, tracionando os folhetos da mitral, gerando um jato de regurgitação central. E a que a gente está falando hoje para vocês, que é justamente a insuficiência mitral atrial funcional. Note que você tem uma dilatação atrial isolada com ventrículo preservado. Lembrar que isso é uma das causas da insuficiência mitral secundária, tá? Então, em suma, né, se a gente está diante de uma paciente com insuficiência mitral anatomicamente importante, sintomática, provavelmente sintomas decorrentes dessa valvopatia, dessa insuficiência mitral importante, com antecedentes de hipertensão e de fibrilação atrial crônica, e você bem explanou aqui para a gente que essa dilatação do anel mitral é a única alteração anatômica que justificaria essa regurgitação, uma vez que a válvula, os folhetos valvares mitrais são folhetos íntegros, ou seja, não tem uma insuficiência mitral anatomicamente importante de etiologia primária. Então, entendido. Geralmente, quando a gente tem uma insuficiência mitral importante num paciente sintomático, está indicada intervenção. E eu lembro aqui que as últimas diretrizes não contemplam muito essa etiologia atrial funcional. Quando a gente fala de secundária, como é o caso, a gente pensa, como eu já falei, a dilatada e a isquêmica, não tanto a atrial funcional. Então, exatamente nesse caso, para a gente fechar, temos essa paciente, então, sintomática com insuficiência mitral importante, uma possível etiologia atrial funcional, e o que isso impacta na nossa decisão de intervenção, na nossa indicação de tratamento para essa paciente? Exatamente. Como o João bem disse, geralmente a gente pensaria na insuficiência mitral clássica, né, primária, paciente com insuficiência mitral importante, com sintomas, a gente pensaria em intervir. O que muda nesse sentido? Aí que entra o passo a passo da diretriz, que é extremamente importante nesse perfil de paciente. Então, qual que é o maior erro? A gente definiu a gravidade anatômica, que é uma insuficiência mitral importante, já está definida pelo seu exame físico e corroborada pelo eco. As pessoas geralmente pensam que o paciente sintomático seria igual à intervenção. A chave da questão é
não pular o segundo passo da diretriz. O segundo passo é extremamente importante. Você precisa analisar a etiologia dessa insuficiência mitral. Então, nesse caso, a gente tem que pensar em diferenciar, primeiramente, insuficiência mitral primária da secundária. Então, nesse caso, o paciente não tinha alteração de folhetos, uma insuficiência mitral secundária. E lembrar de olhar para o átrio esquerdo, não só para o ventrículo. Então, o ventrículo esquerdo dilatado seria a clássica da insuficiência mitral secundária ou da isquêmica, né, com tracionamento apical, mas lembrar também de olhar o átrio esquerdo, isso é extremamente importante. Nesse caso, o que muda? Bom, em relação ao tratamento da insuficiência mitral secundária atrial funcional. Como o João bem disse, isso não é tão contemplado ainda em diretriz, a gente tem vários estudos em andamento e tem algumas sugestões de conduta de abordagem desse paciente. Basicamente, tratamento medicamentoso da IC para todos os pacientes sintomáticos, controle de ritmo para alguns pacientes, intervenção valvar apenas na exceção. Então, especificando um pouquinho melhor, em relação ao tratamento da IC, como eu disse, seria a primeira linha para os pacientes sintomáticos, inclusive com uso de diurético. A gente sabe que o tratamento da IC, no cenário da IC de fração de ejeção preservada, não teria tanto impacto no sentido de morbimortalidade. Mas aqui a intenção seria justamente diminuir as pressões de enchimento de átrio esquerdo e prevenir o remodelamento e a fibrose do átrio esquerdo, tá? Em relação ao controle de ritmo, para alguns pacientes, quais pacientes? Os pacientes que tenham fibrilação atrial, que seja persistente, sintomática e de preferência de início recente, porque você ainda não tem um remodelamento atrial. Nesse caso, a gente daria preferência para ablação em relação ao controle de ritmo, que foi o que demonstrou melhor sucesso e menores taxas de recorrência. E justamente a intenção no controle de ritmo seria prevenir a dilatação. Por isso, dá preferência aos pacientes com fibrilação de início recente. Ainda não teve remodelamento atrial. E na exceção apenas a intervenção valvar. Então, quem seriam os pacientes que a gente poderia considerar intervenção valvar nesses casos? Os pacientes que estejam sintomáticos, refratários à terapia medicamentosa otimizada. Então, não seriam todos os pacientes, seriam na exceção apenas. E o que a gente poderia contemplar para esses pacientes? Considerando a fisiopatologia da doença, que é justamente a dilatação do anel mitral, uma das hipóteses seria fazer uma anuloplastia percutânea, e ainda está em muita discussão essa questão do MitraClip, a gente ainda precisa de novos estudos para definir melhor o benefício nesse cenário, nesse perfil de paciente. Então, basicamente, se a gente fosse resumir todo o nosso bate-papo aqui em um slide, lembrar como identificar a insuficiência mitral. Então, um paciente que tem a anatomia normal, a válvula não tem nada de anatômico que chame a atenção, com dilatação do anel mitral, ventrículo esquerdo preservado, e que tem os fatores de risco, passar pela sua cabeça a hipótese da insuficiência mitral atrial funcional. E destacando o tratamento medicamentoso para todos os pacientes sintomáticos, controle de ritmo apenas para alguns pacientes e intervenção valvar só na exceção. Bom, pessoal, acho que essa era a nossa discussão, né, João? Você tem alguma coisa para acrescentar? Perfeito, Eline. Excelente. Acho que a mensagem que fica é a gente não pular, então, o segundo passo da diretriz, que é a avaliação etiológica, e lembrar sempre dessa etiologia negligenciada, mas que vem ganhando cada vez mais destaque, como a Aline bem apresentou. Tem uma intervenção, tem um caminho de discussão, de abordagem muito específico, que é o caso da insuficiência mitral atrial funcional. Parabéns, Aline. Obrigada, pessoal.